Está contigo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Pessoal, então, primeiro vou me apresentar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Peraí. Todo mundo está conseguindo ver a tela aí? Deixa eu abrir o chat aqui também. Pronto, perfeito. Vamos lá então, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Patrícia, eu sou natural de Chapecó, me formei em 2012, trabalho com advocacia há 8 anos já. Eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, em 2014, 2015, e concluí meu mestrado em 2017, também lá na região do Velho Oeste, né, que a gente fala, e vim para Florianópolis, então, onde hoje eu estou aqui com o Félix Advocacia, trabalhando muito assim na área do direito do trabalho e também na área do direito administrativo, voltado para servidores públicos. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a questão do comportamento empreendedor diante das relações trabalhistas. Estão me ouvindo bem? Tá, tudo ok, né? Então, pessoal, assim, eu separei um material hoje, eu gostaria assim, que fosse um bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum apontamento para fazer, alguma observação, podem ficar à vontade para desativar o microfone, se precisarem interromper, fiquem bem à vontade, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas de vocês. E eu também quero agradecer a vocês pela presença aqui conosco, né, pelo tempo que vocês estão disponibilizando para estar aqui, para a gente poder aprender juntos, né? Porque a gente sempre aprende junto. Então, pessoal, assim, eu separei a questão desde o começo das relações trabalhistas, né? Falar um pouquinho como que se inicia isso, desde o processo seletivo até o rompimento da relação trabalhista, o rompimento do contrato. Então, na hora de contratar, eu gostaria de falar um pouquinho em relação ao processo seletivo, para vocês que estão empreendendo nesse momento, que estão pensando assim, vou divulgar uma vaga, como que eu posso fazer a divulgação dessa vaga? É muito importante saber o seguinte, que tem algumas coisas que vocês não podem exigir, como, por exemplo, experiência superior a 6 meses, né? Quantas vezes a gente vê vagas divulgadas por aí que exigem experiência de 2 anos, por exemplo, de 1 ano, né? E tem coisas assim que elas são ilegais. Mas, muito além disso, tem processos seletivos que eles acabam incluindo na divulgação das vagas algumas situações, como, por exemplo, boa aparência, alguns requisitos, que não pode ter filho, ou que tenha isso, ou que tenha aquilo, né? E a minha recomendação para você seria que não fizessem essa questão de incluir boa aparência, de incluir esse tipo de requisito, porque desde aí vocês podem estar gerando um problema, gerando uma dor de cabeça para vocês, né? Porque o que pode ser para mim boa aparência, para vocês podem não ser, e vice-versa, né? Então, essa questão de boa aparência é muito relativo. Tem alguns advogados que eles entendem que sim, que quem está oferecendo a vaga pode colocar a questão de boa aparência, mas eu recomendo que não. Assim, se for possível evitar a dor de cabeça, né, é melhor que se evite isso. Então, eu achei importante trazer para vocês desde a questão do processo seletivo por isso, tá? Outro ponto é a assinatura da carteira de trabalho. A assinatura da carteira de trabalho, ela tem gerado assim, muitas dúvidas, porque às vezes o empregador, quando a gente ouviu falar, né, que o empregador pegou a carteira de trabalho e ele acabou não devolvendo a carteira de trabalho, ou ficou muitos dias com a carteira de trabalho. Aí tem aquela situação assim, a carteira de trabalho pode ficar só até 24 horas ou 48 horas com o empregador para ele assinar. Hoje existe o que a gente chama de carteira de trabalho digital. Todas as informações elas são por via online, né? Não tem mais a necessidade de ter o documento, apesar de todo mundo, a maioria das pessoas usarem muito o documento físico da carteira de trabalho, hoje não tem mais essa necessidade.
Então, o que eu sugiro? Em vez de pegar a carteira de trabalho do trabalhador, pega uma cópia dessa carteira, encaminha para a sua contabilidade. A contabilidade vai fazer todo o procedimento e o empregador, você que está empreendendo nesse momento, qual que é a sua função? Vai pegar o documento do trabalhador e vai assinar e colocar a data, seja a data de entrada, ou seja a data que ele está saindo. Isso não exige ficar 24 horas, 48 horas com o documento do trabalhador, porque é um documento pessoal, né? Isso é muito importante. Então, eu trouxe assim para vocês essas dicas práticas do dia a dia que eu acho que vão auxiliar muito, né, na hora de contratar. Em relação aos ajustes contratuais que a gente anotou ali, é muito importante registrar tudo. Apesar de ter combinado com o trabalhador, olha, combinei com você um salário X, combinei com você um horário X, combinei isso e aquilo, cargo, colocar isso na carteira de trabalho. Apesar de tudo isso, é importante ter um contrato de trabalho, o que muitas vezes quem está começando a empreender não faz, né? Assina-se a carteira de trabalho e acaba não fazendo esses ajustes contratuais. Então, é muito importante procurar um profissional, fazer um contrato onde vai estar estabelecido tudo aquilo, sempre pensando na prevenção, pensando em não ter problemas futuros, para que tudo fique muito bem esclarecido. Porque os problemas eles vão surgir no momento de uma rescisão, né? Então, é muito importante ter isso muito claro de como que foi ajustado determinado horário, foi ajustado determinado salário, determinada progressão de cargo, enfim, né, nesse sentido. E nesse ponto da hora de contratar, tem um tema muito polêmico que é a pejotização. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu estou olhando para o lado aqui por causa do chat, que eu estou no chat aqui e estou olhando vocês aqui. Eu queria que vocês comentassem comigo se vocês já ouviram falar de pejotização. Já ouviram falar desse instituto? Porque assim, pessoal, como que funciona? Muitas vezes as pessoas estão empreendendo, né? Vão iniciar um negócio. Vamos trazer um exemplo que eu acho que fica mais claro: um salão de beleza. Vou iniciar um salão de beleza e vou contratar um pessoal, mas eu não quero ter encargos trabalhistas com isso. Então, eu vou contratar outras empresas para trabalharem para mim. Aí eu faço processo seletivo e nesse processo seletivo eu vou exigir o quê? Que tragam a carteira de trabalho ou que façam um MEI e tragam para mim o registro do MEI, né? Aí vai depender muito, vai depender do quê? Você vai solicitar a carteira de trabalho do trabalhador se aquele trabalhador ele for subordinado a você, se ele for pago mediante um salário, se ele for cumprir um horário que você pré-estabeleceu, você como empreendedor, se ele vai cumprir as suas ordens e ele não vai ter autonomia nenhuma em relação a fazer a jornada dele ou, de repente, mandar alguém no lugar dele o dia que ele não puder trabalhar. Nesse caso, é assinatura de carteira de trabalho. A gente está falando de vínculo de emprego. Agora, vamos para uma situação diferente. O mesmo salão de beleza que eu estou montando, né? Aí eu preciso de pessoas, eu preciso que me entreguem o produto ou que me entreguem o serviço. Nessa situação, para mim, não interessa se ele vai fazer tal horário, se ele vai ter os clientes dele, ele vai ganhar sobre os clientes que ele atender. Para mim, não interessa se aquele colaborador vai mandar outra pessoa no lugar dele, desde que ele cumpra, desde que ele entregue aquele serviço, né? Então, nesse caso, a gente está falando da possibilidade de contratar uma pessoa jurídica. Mas isso que eu estou falando não basta. Por quê? Porque quando eu contrato uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela tem que ter uma autonomia e uma capacidade financeira. Tá? Se ela não tem autonomia, não tem capacidade financeira, ela só criou um MEI, está emitindo nota para mim, para que eu possa, de certa forma, não ter encargos trabalhistas, aí isso está errado. E esse é o instituto que a gente chama da pejotização. Quando o empreendedor ele contrata alguém, faz um contrato de pessoa jurídica, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, e, na verdade, aquilo que está acontecendo ali é uma relação de emprego, né? Então, isso é proibido. Evitem fazer esse tipo de coisa, porque quando chega no judiciário, o judiciário está descaracterizando.
Ainda que às vezes esse trabalhador, esse colaborador tenha toda a autonomia dele dentro da empresa, às vezes a Justiça do Trabalho está descaracterizando essa situação, né, de contratação de pessoa jurídica, está colocando isso como vínculo de emprego, com o requisito de que aquele contratado ele não tem uma autonomia financeira, ele não tem uma capacidade financeira de empresa. Ele não é uma empresa, ele só criou um MEI para poder prestar serviços e emitir nota. Então tem que tomar muito cuidado com, desculpa, com essa situação, tá? Deixa eu ver aqui o comentário. Tá travando. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, vamos seguir então. E durante a relação trabalhista? Então, eu queria trazer para vocês, assim, algumas dicas práticas do dia a dia, de como que deve ser o comportamento do empreendedor, o comportamento do líder, enquanto gerenciador, vamos dizer assim, dessas relações, né? A questão da folha de pagamento. Por que estar atento a isso? Porque a folha de pagamento tem que ser um documento claro, tem que ser um documento que conste tudo aquilo que efetivamente está sendo pago ao trabalhador, né? Existe muitas vezes aquela questão do pagamento por fora, extra folha, para evitar encargos e tudo mais. Só que o que a gente tem identificado aqui no escritório também, com várias situações que vão chegando, né? A gente vai identificando todos esses problemas, né? A gente vai identificando que, às vezes, o empreendedor, por falta de conhecimento, ele não coloca na folha de pagamento com medo de que aquilo vá encarecer ainda mais o valor que ele acaba despendendo com aquele funcionário, né? Então, assim, é muito importante se informar com o contador, se informar com um escritório de advocacia, quais são a questão dos encargos ali, o que pode, o que não pode, né? Mas o ponto específico que eu queria trazer para vocês em relação à folha de pagamento é que é importante constar tudo em folha, independente se você paga, seja o que for, sabe? Conste tudo em folha, porque isso, se não estiver em folha, vai gerar um problema futuro. E tem que ser uma folha de pagamento clara. Por quê? Porque muitas vezes o trabalhador, por exemplo, quando chega aqui no escritório, traz uma folha de pagamento onde a gente faz um cálculo, vamos ter um exemplo assim, recebo um valor X de salário e sobre esse valor eu recebo um adicional de tanto por cento. E aí a gente vai fazer a conta e a conta não fecha. Nem naquela porcentagem que está ali, não tem como entender, assim, precisa de uma bola de cristal. Então, é importante ter muito clara a folha de pagamento. Você está pagando aquele adicional, mas aquele adicional está sendo calculado com base em quê? Então, é essa clareza que eu digo para evitar problema, porque às vezes o trabalhador ele só tem uma dúvida. Às vezes não é assim, não tem a necessidade de ir para o judiciário para se discutir aquilo, sabe? E às vezes é só alguma situação que ficou esclarecer, o cálculo que ficou, faltou ficar mais claro para as duas partes, né? Vamos lá, para a questão da supervisão e cobrança de metas, assédio moral. Aqui eu queria trazer para vocês a questão da diferença entre líder e chefe, né? O líder, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, em todo sentido, na verdade, porque a gente está lidando com pessoas e a gente não sabe de que forma que aquela pessoa vai receber aquilo que eu estou falando. Então, tem que tomar muito cuidado em tudo, absolutamente tudo que fala, né? O líder, ele já está numa situação que ele tem que dar o exemplo, ele tem que estar ali sempre motivando os colaboradores, até porque os colaboradores que eles estão ali, eles são o coração da empresa. Se o colaborador não estiver motivado, a empresa também vai estar numa situação assim, vamos dizer, uma energia mais baixa, a galera não vai estar produzindo, a coisa não vai andar, o faturamento vai cair, né? Então, o líder, ele tem que ter um jogo de cintura muito grande e tentar não se envolver com a vida pessoal do trabalhador, sabe? Então, eu coloquei ali até a questão amizade e liderança, a energia do seu espaço. Coloquei isso com o intuito de falar o quê?
o colaborador que está ali, ele não é amigo do empreendedor. Ele não estou dizendo que ele seja inimigo, muito pelo contrário, né? Não estou dizendo que ele seja um inimigo, mas não aquela relação íntima, aquela coisa assim que o líder ele vai entrar na vida da pessoa, entende? Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes essa questão de liderança, de chefia, acaba tendo um grau de intromissão que pode ocasionar um dano moral, um assédio moral, né? Vou trazer exemplos práticos, porque aí acho que fica mais fácil de desmistificar isso que eu estou falando. Tem situações que o trabalhador chega aqui e fala assim, ele me falava tal piadinha às vezes, mas eu acho que não era assim, com maldade, ou ele me falava que eu tinha que emagrecer, ou ele falava que eu tinha que usar já teve situações de ouvir assim que o trabalhador falava, ele falou que eu tinha que usar um desodorante, por exemplo. Tipo, tem coisas assim que o líder ele não tem que entrar muito na vida do trabalhador, do colaborador. Tentar motivar a equipe de outra forma, né, para não chegar a esse ponto de caracterizar um assédio moral. Ou, às vezes, o líder está dando palpite na vida pessoal, enfim, assim por diante. Enfim, essas coisas que tem que tomar muito cuidado enquanto a postura de líder, né? E outra coisa, o empreendedor, enquanto líder também, ele tem que cuidar a energia do espaço dele, porque a empresa que você tem ali é o teu espaço, é a energia que você quer que esteja muito, muito positiva, todo mundo motivado para a coisa andar, né? Para que possa prosperar e tudo mais. Então, é nesse sentido que tem que tomar cuidado com a própria equipe, né? Ter esse feeling assim com a própria equipe. Então, pessoal, considerando essa questão da liderança, eu queria indicar para vocês, inclusive, um livro do Steve Chandler, que ele traz 100 maneiras de motivar as pessoas. Não sei se está dando, acho que está invertido, né? Eu não estou conseguindo ver aqui a minha própria imagem. Tá? Mas esse livro é bem legal, vou deixar depois no chat, se vocês quiserem também. 100 maneiras de motivar as pessoas. São textos curtinhos, onde ele traz várias dicas, assim, de como trabalhar com a tua equipe, assim, é muito bom. A Suzane disse que tem um livro, é muito bom, né? É bem simples, assim, é bem bacana, traz umas dicas muito legais. A questão da advertência também, para finalizar aqui esse ponto que fala durante a relação trabalhista, né? A questão da advertência da quitação anual e de recibos. Ainda existe empreendedores e empresários que acabam não pegando recibo dos trabalhadores. Independente do que vocês fizerem em pagamento, é muito importante pegar recibo. Data, especifica o que é aquele recibo para poder depois, eventualmente, se tiver algum problema, utilizar. Tá? A quitação anual é o seguinte, a reforma trabalhista, ela trouxe uma possibilidade de fazer uma quitação, um recibo de quitação anual. Esse recibo de quitação anual, ele tem que ser homologado no sindicato. O sindicato ele vai analisar todos aqueles valores que o empregado recebeu durante o ano. Junto com o empregado, ele vai esclarecer se aquilo está de acordo, se o empregado ele concorda, né? Recebeu isso daqui, está tudo ok, tem alguma coisa a reclamar, enfim, né? E aí, a partir do momento que estiver ok, todo mundo assina. E esse recibo de quitação anual vai garantir ao empregador que o empregado não venha reclamar futuramente referente àquele ano. Então, tem o recibo de quitação, tudo ok. Aquele ano ali já não tem mais o que reclamar. Ele é um recibo de quitação muito específico e tem que ser homologado pelo sindicato. Então, ok? Aí, a questão da advertência também eu queria conversar com vocês. A questão da advertência é a seguinte. Vamos supor que aconteceu alguma coisa dentro da empresa, o líder não estava satisfeito com aquilo que o funcionário fez, ou o funcionário agiu de uma maneira incorreta, brigou com um colega, ou tratou mal um cliente, enfim, seja lá o que for, um ato de insubordinação, que a gente fala, ele descumpriu uma ordem, alguma coisa nesse sentido. Ou está chegando atrasado reiteradamente, etc. A advertência ela tem que ser dada imediatamente.
tá? Não espere, não pense para dar advertência. Advertência, aconteceu o fato, escreve a advertência ela pode ser verbal também, né? Mas é muito importante a advertência escrita. Escreve a advertência, o que aconteceu, e entrega para o funcionário assinar. Por que na hora? Porque se passou aquele momento, você perdeu a oportunidade de dar advertência naquele momento, vai acontecer o que a gente chama de perdão tácito. E aí depois, eventualmente, isso pode ser contraditado lá na vara do trabalho. O que mais que nós vamos falar aqui? Então, o encerramento do contrato de trabalho. Eu queria saber de você se alguém já ouviu falar da justa causa ao empregador. Vocês já ouviram falar disso? Gente, a justa causa, ela não cabe só para o trabalhador. A justa causa também pode ser dada para o empregador. Imaginem o seguinte, um empregador que atrasa salários com frequência. Ou o empregador que ele está cometendo assédio moral, aquilo que a gente estava falando lá atrás. Ou o empregador que não paga as verbas que têm que ser pagas, do FGTS, etc. Tem várias coisas que podem ocasionar a justa causa ao empregador. Como que funciona isso? O trabalhador ele vai fazer ou uma reclamatória, né? Ou ele vai emitir uma notificação extrajudicial para o empregador dizendo da falta que ele está cometendo, né? Ah, você está atrasando o salário assim, 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 eu não vou mais trabalhar e estou lhe dando justa causa. Nesse caso, então, o empregador ele tem que pagar todos os direitos trabalhistas ao trabalhador, né? Como se ele estivesse demitindo. Então, é nesse sentido a justa causa. Agora, vamos imaginar o seguinte, a justa causa ao trabalhador, que eu acho que essa já é mais comum, muita gente já ouviu falar, né? Aí tem um rol lá na CLT que vai indicar todos os pontos. Se o trabalhador infringir alguma daquelas situações, cometer alguma daquelas faltas, ele pode ser demitido por justa causa. E aqui eu queria fazer um link com vocês em relação à advertência que eu falei agora há pouco. Porque existe um princípio na Justiça do Trabalho que se chama princípio da imediatidade. Aconteceu o fato, você vai dar justa causa naquele momento. Se passar aquele momento, você perdoou. A Justiça do Trabalho vai entender como perdão tácito. Então, é muito importante o quê? Não pensa. Aconteceu, claro, vai analisar a situação, vai ver se cabe, vai conversar com o profissional na hora ali, ver se encaixa com aquilo, se realmente você pode tomar aquela decisão, né? E toma aquela decisão. Mas não dá para ficar pensando muito se vai fazer, se não vai fazer, porque isso pode gerar uma dor de cabeça depois. Vamos supor assim, ó, o funcionário, o colaborador, furtou alguma coisa dentro da empresa na sexta-feira. E o empregador soube disso na própria sexta-feira. Mas ele pensou o final de semana inteiro, ele pensou, segunda-feira, terça-feira. Chegou na quarta-feira, ele foi demitir por justa causa. Com todas as provas que ele tinha e tudo, né? Já tinha as provas, tinha câmeras, vamos dizer. Mas não pode, porque aí já passou um tempo considerável. E aí a gente pode entender, a Justiça do Trabalho, por exemplo, pode entender e determinar que ocorreu o perdão tácito e que não caberia, nesse caso, uma justa causa. Por que eu estou falando isso? Porque vai chegar lá na Justiça do Trabalho, eles podem fazer a reversão dessa justa causa e aí lá para frente o empregador tem que pagar todas as verbas de novo e ainda com indenização. Isso gera uma dor de cabeça enorme. Então, sempre que você tiver uma situação que você tem que advertir o teu colaborador ou que você entende que vai dar justa causa ali, se informa, mas tenta se informar com rapidez, né? E tomar a decisão, tá bom? Vamos lá. A demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa é algo mais comum, né? O empregador, ele sabe, ele tem a liberdade para demitir sem justa causa, a partir do momento que ele entende assim, esse colaborador não está trazendo aquele resultado que eu queria, etc, etc. Então, o empregador, ele tem essa liberdade para demitir sem justa causa.
Porém, sempre tem os poréns, né? Tem que observar a questão das estabilidades. Vamos supor o seguinte, a grávida, a mulher saiu, ganhou o bebê, né? Se afastou, a estabilidade dela vai ir até 5 meses após a data do parto, né? Por que que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que ela teve neném, então 5 meses, o empregador não pode demiti-la. Essa é a estabilidade dela. Casos de acidente de trabalho, por exemplo. Acidente de trabalho, existia na lei anterior a estabilidade, a previsão de estabilidade. A lei trabalhista, a reforma trabalhista, trouxe a situação de não ter mais essa questão de estabilidade no caso de acidente de trabalho, mas a Justiça do Trabalho ainda não está entendendo dessa forma. Então, tem que tomar muito cuidado quando for demitir. Em caso de gestante, ou em caso de mãe que acabou de ganhar o bebê, e em caso de acidentado. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é a homologação sindical. Por quê? Porque a reforma trabalhista, ela também dispensou essa coisa da homologação sindical, que antes o funcionário passou de 1 ano dentro da empresa, tinha que homologar no sindicato, etc, etc. A reforma dispensou, mas a Justiça do Trabalho também está entendendo que é devido manter conforme a lei antiga. Então, assim, vai trazer o quê? Vai trazer mais segurança, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Ele já está indo lá no sindicato, marcando um horário. Naquele momento em que vai homologar a rescisão, o presidente do sindicato ou auxiliar do sindicato, ele vai estar ali explicando todos aqueles direitos, o que está sendo pago de verba, etc, etc, né? Então, assim, é importante fazer a homologação para as duas partes, para trazer segurança para as duas partes, né? Nesse sentido que eu queria chamar a atenção de vocês. Por mais que a reforma trabalhista trouxe aí algumas mudanças, tem coisas que é melhor continuar na lei antiga, que protegia mais o trabalhador, para não ter problema no futuro. Até porque essa questão da estabilidade é muito importante se cuidar, e a questão da homologação sindical não vai trazer um custo a mais para o empregador, né? Vai trazer muito pelo contrário, vai trazer uma segurança a mais para as duas partes. Então, eu acho bem importante, por isso, fazer a homologação no sindicato. E o pedido de demissão do trabalhador? Como que funciona essa questão do pedido de demissão do trabalhador? Quando o trabalhador pede a demissão, via de regra, ele tem que fazer uma carta de pedido de demissão, né? Ele teria que cumprir o aviso prévio, trabalhar o aviso prévio para o empregador, porque ele não pode sair assim, olha, vou sair, vamos dizer que é só aquele colaborador que está fazendo aquela determinada função e naquele momento você não tem outra pessoa para colocar no lugar dele, não tem o que fazer, você precisa que ele fique pelo menos uns 10 dias, uns 15 dias para treinar outra pessoa, né? Ou para que você consiga colocar outro funcionário no lugar, contratar outro funcionário. Então, tem que ter bem ciência que o trabalhador ele deve trabalhar o aviso prévio. Porém, ele não é obrigado a fazer isso também. Se ele fizer a carta de demissão dizendo que ele teve uma proposta melhor, ou que ele já está iniciando no novo trabalho, que ele não vai poder cumprir aquele aviso prévio, trabalhar aquele aviso prévio, aí o empregador vai ter que dispensá-lo, né? Infelizmente, nesses casos, não tem que assegure. Então, o que eu posso recomendar é que sempre tenha um segundo plano, sempre tenha assim, uma carta na manga em relação aos outros colaboradores, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Nem a questão do trabalhador, de repente, pedir demissão ou alguma outra situação vir a acontecer, né? Então, bom, pessoal, eu fui bem breve mesmo, porque eu resolvi, assim, trazer dicas que fossem práticas mesmo, que fosse da situação do dia a dia de vocês, desde a questão da contratação, né, até a rescisão contratual. E agora, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas, se vocês querem trazer alguma situação específica que eu possa, de repente, esclarecer, auxiliar vocês, eu estou à disposição. E, por fim, eu agradeço a participação de vocês, a atenção. Meu muito obrigada. Obrigada, Paty.
Bom, pessoal, vamos então aqui para dúvidas. Como é que foi? Como é que foi essa palestra para vocês? Porque valeu a pena? Vocês querem compartilhar um insight que vocês tiveram? Ou alguma situação na própria empresa, né, que vocês já tenham passado, alguma dúvida em relação à contratação trabalhista que a doutora Patrícia consiga esclarecer. Vocês podem abrir o microfone também para não precisar escrever no chat. Vocês podem abrir o microfone e compartilhar, contar o caso, não precisam dar nomes também, nem abrir a câmera se vocês não quiserem, mas fiquem à vontade para perguntar a dúvida que vier à cabeça. Essa parte, né, parte de contratação é uma das situações mais delicadas, eu acho que a empresa, né, o empreendedor e a empreendedora têm ao longo do negócio, né, a parte do colaborador, da equipe que ele vai formar e vai ter do lado. Então, que nem você falou no início da palestra, é fundamental que se escolha bem as pessoas, né, e que realmente, como eu disse lá na minha primeira palestra, a questão de vestir a camisa, né, é bem importante saber quem está do lado, e essa parte, se resguardar pegando os recibos, porque por mais que a gente acredite, esteja com a equipe, né, aquela parte do positivo, da amizade e tudo mais, mesmo assim a gente tem que pecar pelo excesso, né? Toda essa parte de pegar recibo, conseguir ter esse alinhamento com a contabilidade também é bem importante, né? A gente assusta um pouquinho, né? Mas assim, ó, porque eu tô aqui sempre vendo o problema, né? Das pessoas já chegam aqui com uma situação desgastada, com uma relação desgastada. É engraçado falar assim, mas é realmente assim, é uma relação, fiquei 3 anos trabalhando lá, ele era como um filho para mim, ele era como um pai para mim, sempre vem isso, mas no momento de rescindir é que você vai ver que a coisa não era assim. Sim. Por isso que eu falei, você tem que escolher o colaborador, claro, tem que escolher bem aquele sentido que ele vai vestir a camisa, aí tem todas as técnicas, né, no caso da entrevista ali, que você vai conseguindo conhecer a pessoa, mas não tem que cuidar muito também até onde vai essa relação, né? Até onde está indo a minha postura de líder junto a isso? Porque se eu passar do limite, e é muito desafiador levar isso, porque até um ponto, né? Eu vou até um ponto, mas se eu passar desse ponto, eu vou estar invadindo a vida dele, eu posso estar cometendo um assédio moral, né? Mas passando desse ponto também a gente vai reforçar a nossa amizade, ele vai vestir mais a camisa da empresa. Então tem que ter um jogo de cintura muito grande, é desafiador mesmo, mas é o cuidado, né? Tem que ter o cuidado na fala, tem que ter o cuidado em tudo isso. É uma linha tênue, né? A Jennifer quer perguntar. Se eu atuo mais na defesa de empregado... eu vou ser bem sincera. Eu atuo muito na defesa dos trabalhadores, né? Atuo muito na defesa dos trabalhadores e servidores públicos. Claro, o conhecimento, ele vem muito a agregar em relação... A gente já sabe, isso aqui não dá, esse é o caminho, esse não é o caminho, né? Para esclarecer para os empregadores, porque a gente sabe o que está acontecendo, está vendo todo dia isso na vara do trabalho. Mas, sinceramente, assim, eu atuo muito para o empregado mesmo, para o trabalhador. Então, já sabe o outro lado, todos os argumentos, né, Paty? Bem outro lado. Paty, também quero fazer uma pergunta que eu acho bem importante, que foi um dos nossos vídeos também lá no YouTube, e até convido o pessoal aqui a assistir na playlist de Direito do Trabalho, sobre o termo de quitação com a nova legislação. Aí, se tu puder falar um pouquinho para o pessoal entender como funciona. Uhum. Então, vamos falar do termo de quitação, depois eu vou responder a outra perguntinha que tem ali. O termo de quitação, assim, a reforma ela trouxe essa possibilidade, depois de 1 ano, por exemplo, o trabalhador está lá 2 anos trabalhando. Primeiro ano, né, vai lá, terminou aquele 1 ano, fecha, faz todo aquele balanço, vê tudo que foi pago férias, foi pago tanto de férias, foi depositado tanto de FGTS, se quiser incluir também é importante, não tem a necessidade, mas é importante. Todos os salários, as comissões, seja lá o que for, faz um relatório de todo aquele ano, leva no sindicato, faz uma reunião lá no sindicato com o trabalhador,
homologa essa quitação. Aí você vai dizer para o trabalhador, aqui, não te devo mais nada referente a esse ano aqui que a gente está colocando no papel, ok? Aí ele vai dizer, não, eu não concordo, eu acho que ficou faltando tanto. Ou ele vai dizer, não, tá ok, tá certo, é isso aí. Mas havendo essa homologação, a partir desse momento, referente àquele ano, o trabalhador não pode mais reclamar. Ainda que ele entre na Justiça do Trabalho, o empregador vai ter aquele termo, né? Onde ele vai ter, aqui ele deu a quitação, então não tem o que reclamar. Então, todo final do ano do trabalho do trabalhador, né? Todo final de um ano de trabalho pode ser feito esse termo de quitação. E aí tem aqui a reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista, do meu ponto de vista, ela trouxe muita mudança positiva para os empregadores, né? Para quem está empreendendo aí, ela trouxe muita mudança positiva. Porém, a gente não tem muita segurança em relação a isso, porque, como eu estava falando para vocês, tem muita coisa que a lei trouxe, mas a Justiça do Trabalho não está aplicando. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Essa questão da estabilidade, não tem mais estabilidade agora. Não é bem assim, né? A Justiça do Trabalho está aí, está dizendo assim, não é bem assim. A homologação no sindicato não precisa mais, não vou fazer. Tem casos que estão chegando para alguns juízes que estão entendendo que tem que homologar lá no sindicato. Então, assim, a gente não tem muita segurança jurídica em relação a essa reforma, porque alguns pontos dela são inconstitucionais. E em razão disso, o que se preserva? Se preserva muito o direito constitucional, né? E se preserva muito a proteção do trabalhador. Então, essas leis que vieram, que modificaram nesses pontos que, de certa forma, prejudicaram os trabalhadores, elas não estão sendo aplicadas por alguns juízes. Então, tem que tomar muito cuidado até onde a gente pode ir. Esse termo pode ser apresentado ao trabalhador sem ele ter instrução. Eu não entendi. Se quiser ligar o teu microfone. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. O aviso prévio, Suzane. O que é o aviso prévio para o funcionário que está sendo desligado? O aviso prévio é assim, não preciso mais do seu serviço. Você vai chegar para o colaborador e dizer assim, eu não preciso mais dos seus serviços, né, a partir de hoje e tal. Aí, esse momento que você está falando isso para ele, você está dando um aviso que você não precisa mais do serviço dele. É um aviso prévio. Esse aviso prévio, você vai fazer o quê? Aí você vai dizer, olha, eu preciso que você trabalhe 30 dias para mim, né? Ou seja lá quanto tempo que ele ficar, e tem uma diferença de cálculo, né? Mas não vamos entrar nesse ponto. Você vai dizer, eu preciso que você trabalhe 30 dias para mim, que é o aviso prévio trabalhado. Ou você vai dizer assim, olha, eu não preciso mais dos seus serviços, estou lhe dando esse aviso hoje, mas eu vou lhe indenizar, porque a partir de hoje não precisa mais você vir. Tá? Então, isso é o aviso prévio ao trabalhador. É esse aviso que você está dando que ele não precisa mais vir a partir de determinado momento, né? Que ele está sendo desligado da empresa. Aí, ou ele vai trabalhar o aviso, 30 dias ou mais, né? Ou ele vai ter indenizado o aviso, que ele vai ser pago para sair antes. Ô, Paty, nesse caso também vai ser escrito, né? Além do verbal também, depois... Sim, o aviso ele é escrito. O aviso ele é escrito. A comunicação, né? Ele é uma comunicação. E ainda que não fosse assim, olha, tem situações que o empregador ele fala, eu não preciso mais dos seus serviços, mas daqui 10 dias você vem assinar o teu termo de rescisão, né? O certo é ele dar o aviso por escrito naquele dia que ele está fazendo a demissão e depois vai se fazer termo com a contabilidade e tudo mais. A gente que é advogado, a gente gosta muito do papel, né? Anota aí no papel o que você está dizendo, então é sempre importante ter tudo anotado no papel. Boa noite, Paty. Oi, boa noite. Paty, a minha pergunta é assim, quando tu falou do termo ali, que pode fazer todo ano, e daí vai configurar com relação àquele ano. Então, o empregado não pode discutir, não pode entrar em via judicial para discutir isso que foi alegado nesse termo naquele ano, certo? Exatamente, só que assim, esse termo ele vai ser homologado no sindicato, como eu estava dizendo, né? Tá. Esse é o momento do empregado discutir. Se ele tiver alguma coisa para reclamar, ele reclama naquele momento. Para o presidente do sindicato ali, naquele momento.
Se ele disser que tá ok, porque só vai homologar se o trabalhador disser que concorda. Entendeu? É muito importante, assim, o presidente do sindicato ou o representante do sindicato que vai estar auxiliando, ele só vai homologar aquele recibo se o trabalhador disser, eu concordo, não, é isso mesmo, nesse ano eu tirei férias assim, assado, não sei o que, não sei o que. Aí vai todo mundo assinar esse termo e a homologação do sindicato, ele serve como um aval, né? Como se fosse um aval, não vou dizer judicial, mas assim, é uma seriedade para aquele documento, de que as duas partes estavam bem assessoradas, vamos dizer assim, né? Bem esclarecidas daquilo ali, e aí sim ele não vai poder reclamar, porque ele já teve a oportunidade de se manifestar sobre aquilo. Claro que todo documento também a gente tem que considerar o seguinte, se for o empregado ter que assinar por meio de uma coação, alguma coisa assim, depois pode ser descaracterizado. Não, então, a minha dúvida, não é dúvida, mas é mais assim, porque a gente vê a postura muito de empregador no fato de que eles são muito, talvez, às vezes, incisivos demais. São pessoas que, às vezes, têm uma postura que acaba prejudicando o empregado. E por isso que tem muita demanda trabalhista, enfim, toda essa questão aí. Eu justamente quando tu falou do assinar o termo, não poder discutir mais, eu fiquei pensando, tá, mas e o empregado, então, se ele for coagido naquele momento, não pode mais discutir sobre isso. Mas aí ele tem que comprovar a coação, né? E assim, acontece, pode acontecer, mas é muito difícil que dentro de um sindicato ocorra, dentro do sindicato, porque o sindicato que você vai estar homologando é o sindicato do trabalhador, né? É muito difícil que dentro do sindicato o pessoal ali deixe que isso aconteça, mas pode acontecer. Já vi acontecer, inclusive, né? Por questões assim e depois descaracteriza na Justiça do Trabalho. Claro que é muito difícil aí vir a comprovar, o trabalhador fica muito difícil poder provar isso, eu não quis assinar, eu assinei porque fui coagido, mas sempre se dá um jeito. Então, assim, fazer pelo certo não tem erro, sabe? Fazer pelo certo não tem erro. Né? Se tiver que pagar alguma coisa a mais para o trabalhador que daquele ano ficou por fora, vamos dizer, ele se sentiu prejudicado porque não recebeu determinado valor, paga determinado valor e faz uma homologação, né, do recibo de quitação. Eu acho que é mais esse sentido. Fazendo sempre pelo certo não tem porquê, né? Obrigada. Obrigada pela participação. Vamos ver. Mais alguma dúvida? Queira compartilhar? Estou lendo as perguntas aqui. Eu acho que respondeu todas, Paty, que a gente acompanhou aqui também. Fiquem à vontade, pessoal. Temos tempo ainda. É isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Se vocês ficarem com mais alguma dúvida também, pode chamar. A gente responde, ou contato também a doutora Patrícia Félix. Isso. E então, pessoal, a gente se despede e também avisa que amanhã a gente está aqui no mesmo horário, de novo. E amanhã a palestra vai ser com a Patrícia Scalco, aqui. E vai bater um papo com você sobre a LGPD, a nova Lei Geral da Proteção de Dados. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar sobre essa nova lei, que ela já entrou em vigor agora, mês passado, né? Então, bem quentinha aí saindo do forno. E todos os empreendedores e empreendedoras precisam se adequar. Então, a Paty vai vir amanhã com bastante novidade. Então, assim, eu espero vocês amanhã, tá? Que o sextou de vocês é na semana de negócio com a minha palestra. Eu vou ficar extremamente chateada se ninguém aparecer, coração aqui, ó, partido, tá? Então, eu espero vocês amanhã também. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela participação ali, pelas dúvidas que vocês mandaram. Estou sempre à disposição para poder auxiliar. Obrigada. Obrigada, boa noite. Paty. Boa noite todo mundo e a gente se vê amanhã. Boa noite a todos, boa noite, Ju. Ó, a Suzane tá curiosa. Então tá, Suzane, até amanhã.
Amanhã a gente está aqui de novo, 19 horas. Tá bom?